Muito bom dia, ouvintes da Rádio Verde Vale. Estamos a partir de agora com mais um Estúdio Verde Vale, o Café da Folha, Estúdio Verde Vale. Falamos no oferecimento todo especial em nome do Supermercado Vencedor. Vencendo pelos preços, vencendo pelas condições. Supermercado Vencedor, na chegada de Braço Norte, Supermercado Vencedor. E hoje, nesse sábado, promoções especiais. Casa Silva Móveis e Informática Eletrodoméstica. Casa Silva, sempre uma condição especial para suas compras. Aproveite, você compra agora no Arraial da Casa Silva e tem condições especiais para pagar. Começando só em agosto. Casa Silva, Panificadora Felipe, 3 endereços para bem lhe atender. Tradicional endereço da Panificadora Felipe, na Padre Auling, ali pertinho da Praça da Igreja Matriz, em São Ludgero. Panificadora Felipe, pertinho do estádio Reinaldão, na Mar Direita. E a Panificadora Felipe, na Praia do Mar Grosso, em Laguna, Panificadora Felipe. Hoje o nosso programa Estúdio Verde Vale e Café da Folha, com o Dr. Geraldo Altoff Júnior. Vamos falar também sobre saúde, especialmente, sobre beleza, sobre o amor próprio, porque a pessoa, quando está bem consigo, ela realmente é uma pessoa mais feliz, e ela se gosta mais, e isso é importante no dia a dia. Dr. Geraldo Altoff Júnior, prazer em ter o senhor aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor Geraldo. Um bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade, Luiz, e a Rádio Verde Vale, né, de estar aqui hoje podendo falar sobre cirurgia plástica, né, um assunto tão amplo e tão interessante que chama a atenção da população. Cirurgia plástica. Inclusive as meninas estavam falando comigo, Luiz, pergunta para ele sobre a lipo, como é que está uma lipo e tal. Tem muita procura também por lipoaspiração, já vamos começar por aí, que é um assunto que as mulheres gostam, é um assunto que nem sempre é só por beleza, geralmente também ajuda na questão da beleza. Né? Bem, a lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas no país, né? Ela é um procedimento, apesar do medo da população, uma cirurgia segura, principalmente quando realizada por um cirurgião plástico, num ambiente hospitalar adequado e com todo o material e uma estrutura adequada. Ela tem um resultado muito interessante, mas o mais importante da lipo é a indicação cirúrgica, né? Quando o cirurgião plástico ele avalia a paciente, ele faz um exame físico completo, ele consegue dizer com precisão se aquela paciente ela vai se beneficiar do procedimento de lipoaspiração. Não é quero fazer uma lipo e vou fazer. Não. A gente tem que sempre avaliar a paciente, avaliar parâmetros de peso, altura, né? O padrão de deposição de gordura no corpo, para que nós possamos ter um resultado mais próximo possível do que a nossa paciente almeja, né? Porque o mais importante para o cirurgião plástico é a paciente no final do procedimento lá, ela estar feliz, né? Está feliz com o resultado que ela obteve com a cirurgia. Agora é importante o Dr. Geraldo Altoff Júnior, ele nos diz, é uma cirurgia relativamente simples, desde que seja com profissionais qualificados e tudo mais. Porque eu já conversei, inclusive, com outros profissionais da área da cirurgia plástica, e é simples, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque é um aspirador ali dentro. Né? Você calcula um aspirador, está aspirando ali dentro. E tem veias minúsculas, tem uma série de fatores. Né? Tem que ser uma pessoa com conhecimento, não dá para fazer com qualquer um, tem que ter todos os cuidados médicos, porque ela não deixa de ter uma certa, eu digo um perigo, mas uma agressividadezinha também. Com certeza, né, Luiz? A lipoaspiração, apesar de ela não envolver grandes incisões, ela é um procedimento que, pelo próprio perfil do procedimento de retirada de gordura e de fluidos do corpo do paciente, ele acaba acarretando uma série de alterações hidroeletrolíticas e metabólicas que só o profissional que está habituado a ver esses pacientes, a manusear esses pacientes, ele tem a capacidade de identificar situações de risco e também de poder proporcionar para o paciente um bom resultado cirúrgico. Evidentemente que o verão chama mais atenção quando vai chegando no verão. Tem uma época especial para se procurar, para se conversar sobre uma lipoaspiração? Idealmente, a paciente ela deve realizar a lipoaspiração se ela almeja, por exemplo, uma definição do seu corpo melhor para o verão, no mínimo 6 meses antes
Seria, por da exemplo, data. agora. Seria agora. Agora já estava fazendo o procedimento. Exatamente, porque a gente sabe que depois dos procedimentos ocorre uma inflamação normal dos tecidos, e isso acaba fazendo com que a paciente fique com um inchaço, que muitas vezes ele vai levar aí um período de até 6 meses para se resolver e a paciente ter o resultado final. Por isso que não adianta a paciente nos procurar em novembro para querer ter o resultado para dezembro, porque isso ela pode até encontrar profissionais que vão dizer que vão chegar nesses resultados, mas isso não é uma verdade. Pois é, estamos conversando, já nesse início de conversa, já deu para o ouvinte nosso sentir a importância desse programa, desse bate-papo com o Dr. Geraldo Altoff Júnior, e é uma questão que as pessoas se sentem bem, de amor próprio, de autoestima. Ô, doutor, e, por exemplo, é aconselhado ali, eu quero perder peso, só por perder peso é aconselhado? Tem alguns outros fatores que indicam, inclusive clinicamente, se fazer uma lipo? Bem, primeira coisa, assim, Luiz, a lipo não é um procedimento para perder peso, né? Isso é um conceito errado que nós temos perante a população. A lipo é um procedimento para dar um contorno corporal melhor pro paciente, né? Isso é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. E assim, ela tem que ser muito bem avaliada, né? Porque o que a gente vê no consultório, geralmente, são os pacientes que chegam para fazer uma lipoaspiração, desejando esse procedimento, e nós avaliamos e acabamos vendo que essa paciente, na verdade, ela precisa de um outro procedimento cirúrgico. O que mais frequente acontece é a paciente vem para fazer a lipo, e na verdade ela necessita de uma abdominoplastia, que é a dermolipectomia, né? Que é aquela cirurgia com um corte maior, né? Em que a gente retira toda a pele abaixo do umbigo e faz um umbigo novo. Retira a pele e faz um umbigo novo. Exatamente. Reconstitui tudo. Reconstitui. Conte pra gente um pouquinho disso aí também. Na verdade, assim, o que acontece, né? As mulheres, principalmente, que é o principal público que nos busca, mas a gente tem que levar em conta que cada vez mais os homens também estão buscando. Estão ficando vaidosos, né? Sim, com certeza. Mas o que acontece? As mulheres, com a gestação, né? O útero gravídico, né? Ele acaba afastando a musculatura do abdômen e fazendo com que ocorra uma grande flacidez, tanto muscular como de pele. E isso a lipoaspiração não vai tratar. O que vai tratar vai ser a abdominoplastia, que é um procedimento mais invasivo, mas que tem um ótimo resultado também, em que nós vamos tratar tanto a parte muscular, a parte aponeurótica, como a parte de deposição de gordura e excesso de pele. Tecnicamente, ele é semelhante? É parecido com a lipo ou não? Difere muito? Ele difere bastante, mas o que mais modernamente nós temos é a associação da abdominoplastia com a lipoaspiração, que nós vemos que nós temos os melhores resultados, né? Então, além de a gente retirar a pele, de a gente, vamos dizer assim, fazer um retensionamento da parede abdominal para que fique com um contorno mais agradável, a gente faz uma lipoaspiração de áreas onde tem uma deposição de gordura para que o contorno corporal fique mais bonito, mais adequado esteticamente. E a chance do retorno dessas gorduras? A chance, a gente sempre orienta as pacientes, com certeza há a chance de retorno de gordura. Então, é importante, né, que não basta apenas o procedimento cirúrgico, tanto na lipo como na abdominoplastia. Há necessidade de uma mudança de estilo de vida, se a paciente está sobrepeso ou está num grau de obesidade. Tem que se reorganizar. Tem que se reorganizar, porque a gente sabe que, lógico, a cirurgia, em 3, 4 horas a gente resolve o problema, né? Vamos botar 2 horas, uma abdominoplastia a gente resolve as queixas da paciente. Mas as mudanças de estilo de vida, elas têm que ser permanentes para a gente ter uma manutenção do resultado pelo maior tempo possível. Nós estamos conversando com o Dr. Geraldo Altoff Júnior, que atende todas as terças-feiras aqui em Braço Norte, lá na clínica com o Dr. Edésio, no mesmo prédio. Estou falando Dr. Edésio porque fica mais fácil, é o nome tradicional, bem pertinho do Hospital Santa Terezinha. Agora, nós já iniciamos falando de lipoaspiração, de beleza. Cirurgia plástica não é só a questão da estética, da beleza. Ela também abrange muito fortemente a questão da necessidade de cirurgias que são obrigatórias, reconstituintes para o cidadão em si, doutor.
Exatamente. Existe um ramo da cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica reparadora, e que ela é tão importante como a cirurgia plástica estética, em que ela faz o tratamento assim, dos pacientes queimados, dos pacientes que ressecaram grandes tumores e necessitam de uma reconstituição, dos pacientes que retiraram a mama, das pacientes que retiraram a mama e necessitam de uma reconstrução mamária para ter uma volta da sua autoestima, dos pacientes que sofreram acidentes, tiveram grandes perdas de substância, amputações e necessitam de uma melhora de contorno e uma melhora da sua função. E essa parte é uma das partes mais gratificantes da cirurgia plástica, porque a gente pode não só melhorar a autoestima do paciente, mas como a gente pode também, vamos dizer assim, dar uma condição de vida, uma condição de função melhor para aquele indivíduo na sociedade. Doutor, a questão do psicológico com a cirurgia plástica tem uma sintonia muito grande, né? É fundamental na avaliação pré-operatória que se faça uma avaliação da questão psiquiátrica e psicológica do paciente. Porque a gente sempre necessita avaliar o que é nosso paciente almeja, o que o nosso cliente almeja com o procedimento. Se é uma expectativa que é irrealista, que ela não condiz com a nossa realidade, com a realidade da paciente, os resultados que nós possamos chegar, nós não devemos indicar o procedimento, porque a insatisfação, mesmo com um resultado técnico bom, ela é quase certa. Então, por isso que é muito importante os pacientes entenderem que é necessário uma consulta adequada, não se indica cirurgia em apenas uma consulta, sempre tem que se conversar bem com as pacientes, se explicar mais de uma vez, e também para o médico ter a capacidade de fazer uma avaliação do que aquela paciente almeja, se aquilo é possível de nós atingirmos com a cirurgia. Agora é interessante, eu estou notando o Dr. Geraldo Altoff, o Júnior, falando, o médico tem que ter uma consciência profissional muito forte, porque ele não pode entrar no simples jogo capitalista, né? Aí eu quero fazer a cirurgia, não, então vamos fazer. Não, você não deve fazer essa, deve fazer outra, ou não deve fazer. Se colocar na balança só o valor de uma cirurgia, de repente é uma pessoa de posses que vai pagar bem pela cirurgia, mas que não vai dar o resultado que ela espera. Essa questão de falar, não deve fazê-la, não vai te trazer aquele benefício, é uma questão de consciência muito forte para ser tomada. Com certeza, e eu acho que, apesar, nós somos cirurgiões plásticos, eu sou médico, então a gente tem que sempre ser o mais honesto possível com o paciente, e nós não devemos olhar esse lado mercantilista da cirurgia plástica, que é um pouco forte por alguns colegas que não têm condutas, vamos dizer assim, adequadas. Mas assim, o cirurgião, tive um professor na minha formação que ele disse que ele ficou famoso pelas cirurgias que ele não indicou. Olha só. Então eu acho que isso é muito importante, assim, a gente ser sincero com o paciente e lembrar assim, né, que lógico, a cirurgia plástica ela requer um investimento, então a gente sempre tem que levar em conta disso e também que a gente está lidando diretamente com a saúde do indivíduo, né? Agora, interessante é a questão reconstituinte. Vamos supor, uma pessoa que teve um acidente, teve um incêndio, e nem só incêndio pode deformar, pode ser uma explosão, pode ser uma série de fatores. E às vezes não é numa cirurgia só, às vezes é uma sequência de cirurgias. Então você tem que fazer todo um conjunto de ações para chegar, de repente, num resultado que é daqui 2, 3 anos. Né? Exatamente. A cirurgia plástica reparadora, principalmente após grandes traumas, como o senhor falou, ou até queimadura, ela requer muitas vezes várias cirurgias para que nós possamos realizar o tratamento definitivo e recolocar esse paciente de novo na sociedade. É lógico que é totalmente diferente da cirurgia estética, né, que é um caráter totalmente de cirurgia agendada, de cirurgia letiva, mas assim, é muito gratificante e a gente sempre vê que o perfil do paciente da cirurgia de reconstrução ela é diferente e também é muito, muito gratificante para o cirurgião
A gente sabe que o nosso sistema tem limitações, principalmente com os pacientes do sistema único, mas a gente sempre tenta fazer o melhor trabalho para poder proporcionar o melhor para o paciente. Se o sistema tem limitações, também o ser humano, porque eu conversava muito com o médico, ele me falava, Luiz, uma coisa a gente tem que colocar sempre em mente. Primeiro que a medicina não é matemática, não é 2 e 2 são 4. Segundo, o mecânico quando vai refazer o motor de um carro, o carro está desligado, você tira o motor fora. Na medicina você está trabalhando e está todo o maquinário em funcionamento. Exatamente. Além de todo o maquinário estar em funcionamento, a gente tem uma série de fatores ainda para controlar, que são as doenças, né, dos pacientes, principalmente a gente sabe que o diabetes, ele altera o resultado, por exemplo, de cicatrização, aumenta o risco de infecção. Os pacientes que fumam também, eles colocam em risco resultados cirúrgicos, tanto na cirurgia estética como na cirurgia reparadora. A questão das infecções, que também a gente tem que tomar um cuidado muito grande, mas que elas estão presentes e nós temos que cuidar, ser extremamente zelosos. Então, é bem como o senhor falou, na medicina 2 mais 2 não é 4, né? Então a gente tem que estar sempre atento e tem que sempre dar uma assistência, vamos dizer assim, global e integral para os nossos pacientes. A questão da infecção, esse é um problema que não se vê, não se nota e se adquire gratuitamente, diríamos assim. É um problema sério também, né? É um problema sério e a melhor forma de tratar isso é evitar, né? Eu acho que todo cirurgião, ele sabe, tem os seus perfis de infecção em cirurgia, e se nós seguirmos a técnica, né, a chance de infecção, por exemplo, no procedimento cirúrgico estético é muito baixo, né? Então a gente sabe que se manter uma rotina de técnica cirúrgica adequada, ter materiais adequados, operar no hospital que tem um sistema de esterilização adequado, isso tudo influencia lá no resultado final, que é o mais importante para o paciente. Falando na cirurgia, só uma curiosidade, doutor. A maioria são anestesias locais, depende de caso a caso, anestesia geral. Como a gente já falou anteriormente, assim, como nós mexemos, nós operamos, vamos dizer assim, em várias topografias do corpo, existem locais que nós podemos fazer procedimentos com anestesia local, existem cirurgias que nós temos que fazer com bloqueios e existem procedimentos que nós temos que fazer com anestesia geral. É bem individualizado e também vai da questão do conforto do paciente. Às vezes, há cirurgias que nós poderíamos realizar até com uma anestesia local, mas que o paciente, ele, por questões psicológicas e de medo, ele prefere realizar com uma sedação, né, com um medicamento para ficar mais tranquilo, e a gente tem essa opção também. Quais as cirurgias mais procuradas hoje? Hoje em dia, de cirurgia plástica estética, o que nós temos é o implante da prótese de silicone, né, que é o aumento mamário, e a lipoaspiração. Seriam as duas, vamos dizer assim, as campeãs. A cirurgia reparadora é muito variável, né? Então temos as queimaduras, que são extremamente frequentes. Temos os pacientes vítimas de acidente automobilístico, né? Que também é extremamente frequente, principalmente lá no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que necessitam muitas vezes de uma reconstituição. E temos a parte também que eu trabalho também diretamente e que é bem prevalente na nossa população, que é a parte das neoplasias de pele, que também na nossa região, por uma característica étnica, né, de ter muitos descendentes alemães, italianos, é muito frequente mesmo. A questão do silicone, ela começa numa avaliação do médico, paciente, a questão também da qualidade, que a gente já ouviu e viu tanta reportagem sobre a qualidade do silicone, como que fica realmente essa escolha? Bem, na verdade, cada cirurgião plástico ele trabalha com material que ele se sente Tem mais confiança. mais confortável e que se ele tem mais confiança, exatamente. Nós temos no mercado algumas marcas de implantes de silicone e cada cirurgião faz as suas escolhas para apresentar para o paciente, pois a prótese de silicone é do paciente, não é do cirurgião. Então, por exemplo, né, eu julgo que os implantes de silicone, por exemplo, da Johnson & Johnson, são os mais seguros que tem, né? Por ser uma marca já consagrada, né?
mas existem outras excelentes marcas também, né? O que houve, na verdade, foi que houve na França uma indústria que ela fez uma prótese de má qualidade, né? E que foi comercializada e acabou tendo resultados inadequados, né? E problemas graves para os E pacientes. prejudica toda a cadeia. E prejudica toda a cadeia, exatamente. A diferença entre fazer uma cirurgia, vamos supor, vai implantar o silicone. Uma pessoa que teve um câncer, que teve que tirar o seio, um caso. Na outra que quer deixar os seios mais bonitos, mais volumosos, mais em pé e tal. Há uma diferença e um comprometimento maior do cirurgião? A diferença é substancial, né? Vamos dizer assim que na questão da paciente que só quer aumentar a mama, o grau de dificuldade é né? Mas é um grau de dificuldade, vamos dizer, que tem que ter um conhecimento técnico e de avaliação muito importante. Mas com certeza, na minha opinião, a reconstrução de uma mama, seja com uma prótese de silicone, seja com o uso de retalhos, né, que é uma outra questão, ela é muito mais difícil porque a grande maioria das pacientes que fazem a retirada da mama pelo câncer, além da retirada, elas fazem um tratamento complementar com radioterapia. E isso altera substancialmente a qualidade daquela pele remanescente que nós temos para fazer a reconstrução. Por isso que é mais desafiador tecnicamente realizar uma colocação de uma prótese de silicone para a reconstrução mamária. E até a fragilidade pessoal, porque está vindo de um câncer. Claro. Pode ter uma influência? Com certeza. Além dessas questões, vamos dizer assim, clínicas, tem a parte psicológica da paciente, né? Que está num processo de enfrentar uma neoplasia, né? E isso, com certeza, influi no desfecho de cirurgias e também de qualquer doença, né? Se uma pessoa ela tem uma atitude positiva ou se está enfrentando alguns problemas, ela tende a influenciar negativamente ou positivamente no resultado final. E tem alguma influência na vida da pessoa, de repente fazer só por estética, a colocação de silicone e tudo mais, pode no futuro trazer alguma contraindicação? Claro, isso é muito importante o senhor perguntar assim, o que nós sabemos hoje, né? A prótese de silicone ela não aumenta o risco de câncer de mama, isso é um fato, né? Na verdade, os estudos mostram que ela faz com que a chance de um diagnóstico mais cedo venha a acontecer, né? E essas pacientes que colocam a prótese para aumento mamário, elas devem ter um segmento regular, porque nós sabemos que uma menina de 18 anos que coloca um implante mamário, a chance de ela ter que fazer um novo procedimento, seja de troca de prótese, de elevação da prótese, né, é relativamente grande, tendo em vista que essa paciente ela vai passar por gestações, vai passar pelo processo de envelhecimento e tem o próprio desgaste de produtos, às vezes, né, que a gente pode ter também. E é aconselhável, não influencia em nada, de repente uma jovem que ainda não foi mãe, ela faz o implante, silicone, e daqui a pouco é mãe, vai amamentar a criança. Pode ter alguma influência aí? Não, a prótese de silicone ela não altera Em nada, né? a amamentação, tá? E ela não é um fator que contraindique a amamentação. O que nós temos que deixar bem orientado para os nossos pacientes, principalmente nas mais jovens, e para qualquer paciente que vai colocar um implante mamário, é deixar claro que sempre há a possibilidade de nós precisarmos fazer um novo procedimento no futuro, né? E isso cai também na questão que foi falada anteriormente, né, Luiz? Do mercantilismo, capitalismo. Eu acho que o médico tem que ser bem honesto com a paciente, tem que falar essa possibilidade, né? Porque muitas vezes a paciente ela escuta só a parte que ela quer da consulta, mas nós temos que ser 100% honestos e deixar bem claro isso, né? Mas assim, um dado assim que a gente tem que ter em mente é que às vezes uma menina que não tem nada de mama, que tem o quadro que a gente chama de hipomastia, né? Ela pode ter uma repercussão psicológica tão grande, né, na vida dela, que vale a pena, né, na grande maioria dos casos, colocar o implante para ela ter uma melhora da autoestima, para ela ter uma melhora da confiança dela.
O arquiteto vai fazer a projeção de uma casa, vai fazer o projeto, ele já deixa tudo prontinho na planta. Com certeza, na medicina e na cirurgia plástica não dá para ser assim. É aquilo que a gente falava de não ser uma coisa tão exata, 2 e 2 são 4. De repente chega uma paciente, quer levantar o bumbum, quero isso e aquilo. É a responsabilidade, primeiro, de entender o que a paciente realmente quer, né? Para realmente poder fazer aquilo que chegue mais próximo. Como que funciona essa situação? E até em certos casos onde o médico deve chegar e falar, olha, eu acho que você devia fazer assim, ou assado, ou não. Ou respeite-se à vontade e busca-se realmente chegar mais próximo daquilo. Isso é fundamental, né? A análise de expectativa, e a gente tem que entender que cada paciente ela tem, vamos dizer, as suas próprias limitações, né? Um resultado onde nós podemos chegar com determinada paciente não é o mesmo de outra. É baseado vamos dizer assim, na compleição física daquele indivíduo, né? E isso a gente tem que deixar claro para as pacientes, porque também é frequente as pacientes chegarem no consultório com fotos, né? Com alguns resultados que elas obtiveram, e a gente avalia e a gente vê que a gente não tem como chegar naquele determinado resultado. E isso é importante, porque, como eu falei anteriormente, uma relação de sinceridade com o paciente é fundamental para evitar problemas futuros, tanto para o médico, né, como para o paciente, num relacionamento que tem que ser muito sincero. Essa questão de nádegas e tal, é mais simples do que os seios ou tudo tem a sua complexidade? Tudo tem a sua complexidade, tudo tem que ser bem avaliado. Por exemplo, a gente fazer uma modificação glútea num paciente que fez uma cirurgia bariátrica, né, que perdeu os seus 50 quilos, é diferente de fazer uma modificação no glúteo de uma paciente que só quer um aumento mamário, seja com enxerto de gorduras, seja com uma prótese de silicone. E cada um carrega a sua complexidade e os seus riscos naturais. Mas cada cirurgia ela tem a sua peculiaridade, tem os seus riscos e as suas dificuldades, né? Não tem nenhuma cirurgia que é extremamente, vamos dizer assim, tecnicamente fácil, né? Nós estamos conversando com o Dr. Geraldo Altoff Júnior. O assunto é sobre cirurgia plástica, ele que atende em Braço Norte todas as terças-feiras, lá na clínica, lá com o Dr. Edésio Michels. Um abração lá para o Dr. Edésio. Doutor, às vezes acontece, a gente já teve N colegas, eu tenho, por exemplo, o ex-deputado Reno Caramori, que é muito amigo. O Reno tem a orelha, inclusive tinha o apelido de Rechone, orelha e tal, orelha de abano. Essas reparações, às vezes tem pessoas que carregam traumas, não é o caso do deputado, para o resto da vida. Tem pessoas que aceitam, ainda tiram vantagem daquilo. Mas tem alguns fatos, tem algumas cirurgias plásticas que são fundamentais. Às vezes a diferença do Ronaldinho Gaúcho, antes daquela cirurgia que ele fez, ali na arcada dentária, com o que ele ficou depois. Eu tenho certeza que ele olhou e falou, por que eu não fiz antes? Com certeza. Essa questão da cirurgia da orelha ela é muito interessante, me chama a atenção, principalmente devido ao fato que é uma das únicas vezes, eu acho que uma criança pede para ir ao médico, pede para fazer um procedimento cirúrgico. E a gente observa isso bem claro no consultório, né? O impacto psicológico que uma orelha de abano pode causar numa criança, num adolescente, e que leva a buscar esse recurso. E a gente sabe que, por exemplo, a orelha de abano, a partir de 7, 8 anos, nós já estamos autorizados a indicar esse procedimento cirúrgico. Mas já cedo, a partir de 7, 8 anos? Sim. Isso evita já um trauma maior? Evita um trauma maior, né? Isso é baseado no fato de que a orelha do ser humano, ela, em volta dessa idade, ela já cresceu em torno de 90% do seu tamanho final. Então, tu já está autorizado a realizar um procedimento para uma correção dessa deformidade que é tão frequente na população. É questão do nariz também. Muitas pessoas fazem. Tive diversas amigas que já fizeram cirurgia do nariz. Inclusive, algumas, não é só por estética, é questão de saúde também. Exatamente. A rinoplastia ela foi uma das cirurgias que mais mudou seus conceitos nas últimas 2 décadas, né? Principalmente baseado nesse fato que você falou, Luiz, né? Que hoje em dia a gente sempre junta a questão do aspecto estético com o aspecto funcional, né? Então mudou bastante a questão da cirurgia do nariz e mudou para melhor.
E o nome dessa nova técnica é a rinoplastia estruturada, né? Que a gente faz com a colocação de enxertos da própria cartilagem da paciente e faz as correções da giba, né? Que é o ossinho ali na região do dorso do nariz, melhoras da ponta nasal. A gente aproveita, em muitos casos, se faz a correção também já do desvio septal, que é uma repercussão funcional. E tudo isso com a ideia sempre do cirurgião, levando em conta a parte da funcionalidade nasal, que é tão importante para o ser humano. Nós estamos falando sobre cirurgia plástica, é um assunto, sem dúvida alguma, muito importante e interessante. Até o doutor ainda frisava, nós temos uma situação aqui, até pela genética alemã, italiana, polonesa, algumas questões de pele. Tem muita procura nesse sentido, doutor? Tem uma grande procura, né? Geralmente são pacientes que são encaminhados dos nossos colegas dermatologistas ou de outros colegas, né? Porque a gente sabe que no ser humano o câncer mais frequente que nós temos é o câncer de pele, né? Existem vários tipos de câncer de pele. Por bem, assim, graças a Deus, o mais frequente ele não é um câncer que se espalha, né? Um tipo de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular, mas que ele tem um potencial de invasão local muito grande e ele deve ser tratado de forma adequada. O cirurgião plástico, ele que fez a sua formação num bom serviço, ele recebe total treinamento, né, para fazer, vamos dizer assim, o tratamento e a reconstituição destas patologias, sempre levando em conta que o local mais frequente que a gente tem esse tipo de tumor é no rosto. Então é uma cirurgia que pode vir a ser extremamente estigmatizante para o paciente, né? Então é importante receber um tratamento adequado tanto do ponto de vista da cirurgia oncológica, da cirurgia para curar, como da cirurgia para reconstruir aquele tecido que foi retirado por causa da neoplasia. E a gente está trabalhando isso diariamente lá, tanto aqui em Braço Norte como na Clínica Provida. Agora, o senhor geralmente recebe o paciente indicado, já encaminhado por outro médico, ou tem casos que o senhor detecta já o problema? Existem essas duas situações. Chegam pacientes no consultório que às vezes vêm com a lesão e não tem nenhum diagnóstico definitivo firmado, e chegam os pacientes que vêm encaminhados por parte de outros colegas que diagnosticaram, mas não fazem o procedimento, né? Existem esses dois tipos de situações, né? Mas o que é importante para a população entender é que a lesão ela sempre deve ter um diagnóstico antes de ser feita a cirurgia curativa. Então, é importante se conscientizar, deve ser feita uma biópsia, né? Essa biópsia ela é mandada para estudo no laboratório. Nós temos um diagnóstico do que se trata aquela lesão para depois nós propormos um tratamento definitivo. Porque isso muda a conduta do ponto de vista de quanto de tecido nós temos que retirar para fazer o tratamento daquela determinada neoplasia. Eu estava cá pensando com meus botões, a responsabilidade também é grande, porque já é um tecido que está desgastado, está com problema, está com câncer. Aí tem que saber realmente a dimensão daquilo e a rejeição ou não do que vai ser feito. Exatamente. E como eu falei anteriormente, Luiz, baseado na biópsia, nós vamos saber de quanto de tecido nós vamos ter que retirar. Se nós levarmos em conta que nós temos muito frequente lesões que se localizam no nariz, na região da pálpebra, na região próxima à boca, isso faz total diferença, porque às vezes alguns milímetros de tecido podem ser o que vai definir um resultado estético melhor ou pior, do ponto de vista de reconstrução e reconstituição daquela neoplasia que foi retirada. Aquele lance, de repente, ficou meio puxado. A pessoa não consegue nem se movimentar direito, nem falar direito. Exatamente. Isso a gente evita ao máximo, né? Mas a gente sempre tem que frisar para os pacientes, né? Nesse tipo de situação de tratamento de doenças como câncer, né? A primeira coisa que a gente vai levar em conta sempre é a função. E daí depois o resultado estético. Doutor, a questão de plano de saúde para atendimento de cirurgias. Tanto as reparadoras quanto as estéticas. Nós temos algumas, no campo da cirurgia reparadora, o sistema de saúde ele tem uma cobertura integral. Então essa parte... Reparadora. Na reparadora. Né? A grande maioria dos planos tem uma cobertura integral, né?
E do ponto de vista de cirurgia estética, a gente tem uma limitação bem grande no campo do plano de saúde, né? Poucos procedimentos autorizados, né, para ser liberado para cirurgia, e nós temos ainda a limitação da autorização por parte do plano, né? Porque é feita uma requisição da cirurgia e muitas vezes o que acontece é que o paciente chega no seu plano e ele não tem a sua cirurgia autorizada por questões de auditoria interna do plano. E aí, quando se vai fazer uma cirurgia, ou não tem plano, ou o plano não alcançou. As condições acontecem, tem uma questão de favorecer, de parcelamentos e tal. Como funciona essa negociação? Porque muita gente está ouvindo nosso programa agora e pode estar interessado, mas já gostaria de saber. A gente avalia cada caso a caso, né? E a gente sempre proporciona para o paciente uma série de opções de onde realizar esse procedimento, né? Porque isso modifica os valores, né? Baseado na instituição que é realizada a cirurgia. E também a gente sempre tem uma capacidade de flexibilização de condições para os pacientes, sempre dentro do Código de Ética Médica, né, que é regido pelo Conselho Federal de Medicina. Nós falamos aqui de orelha, ouvido, já falamos do nariz. A questão das mãos, pés, pernas, também tem procura, doutor? Sim, existe também uma procura. Isso nessa parte um pouco mais por parte do tratamento de alterações de flacidez, né, de manchas, né. Isso acaba recaindo mais com os dermatologistas, né? Mas a gente, quando é requisitado, a gente também pode proporcionar alguma melhora para os pacientes no aspecto estético dessas regiões. É claro que todas as pessoas têm que ter o cuidado, por exemplo, com o sol e tudo mais. Uma pessoa que faz uma cirurgia reparadora, vamos supor no rosto, tinha um câncer, ela vai ter que ter um cuidado ainda mais especial? Com certeza, é uma pergunta muito boa, porque o que nós sabemos, o que a literatura médica nos mostra? Um paciente que teve um câncer de pele, né, seja de qualquer tipo, a chance de ele ter um novo câncer de pele é em torno de 55%. Então esse paciente ele tem que ter uma vigilância muito próxima, geralmente um acompanhamento com dermatologista periódico, a fim do quê? De evitar que lesões passem desapercebidas e não sejam diagnosticadas precocemente. Então é importante esse paciente que teve já o câncer de pele, que ele tenha um acompanhamento periódico para que se na ocorrência de uma nova neoplasia, ela seja diagnosticada o mais cedo possível. A prevenção sempre é o caminho. A prevenção sempre é o melhor caminho, principalmente nessa questão de oncologia cutânea, né, que é o que nós estamos falando. Na cirurgia de embelezamento, na estética, em certos momentos há uma disputa ali de interesses, ou da própria realidade. A pessoa, e o senhor já falou sobre isso, a pessoa tem os limites, e o cirurgião plástico também tem os seus limites. E limites, às vezes, até naquela cirurgia. Mas para alcançar aí, nós vamos ter que passar por mais alguns procedimentos. Acontece de ser muito insistente, acontece daquele detalhe que o senhor frisou sobre alguns profissionais não tão conscientes que oferecem aquilo que não pode ser feito. É melhor, daqui a pouco, você ter a paciente, como o professor que ficou famoso pelas cirurgias que ele não realizou. Bem, eu acredito assim que, como eu falei anteriormente, né, Luiz, que é melhor a gente ser 100% sincero com o paciente e falar onde nós podemos chegar. Se a paciente ela não tem essa compreensão, né, é melhor não indicar o procedimento, né? Porque isso é a certeza da insatisfação da paciente, é a certeza de um resultado que não vai ser legal para a paciente, e isso acaba causando um deterioramento na relação médico-paciente, que é fundamental em cirurgia plástica e em qualquer setor da medicina. A confiança tem que acontecer. A confiança tem que ser mútua entre o paciente e o cirurgião. Dr. Geraldo Althoff Júnior, tem evoluído muito a questão da cirurgia plástica? Com certeza, a cirurgia plástica ela evoluiu tanto no campo da cirurgia estética como reparadora muito nas últimas décadas, como os outros setores da medicina. E a gente está sempre num constante aprendizado, né? Está sempre se atualizando, tendo em vista de ter os recursos mais novos e poder oferecer isso
para os nossos pacientes, para que ele tenha os melhores tratamentos e os tratamentos mais modernos, né? A importância da informática, a importância da tecnologia nesse campo. É de grande importância, tanto do ponto de vista de chegada de informação ao profissional, ou seja, de a gente ter acesso ao que tem de mais novo no mercado e de estudos para que a gente possa estudar, e também para esse campo da informática, ele é muito bom para nós passarmos informações para os pacientes. O paciente chegar lá no nosso consultório, a gente mostrar a foto, olha, nós podemos chegar aqui, mostrar resultados de outras cirurgias que nós já fizemos, e para os pacientes, vamos dizer assim, terem uma educação pré-operatória do que nós podemos atingir. E isso a informática nos deu com uma grande, vamos dizer assim, uma grande capacidade. Formação em 3 dimensões, esse aqui era o antes, você vai ficar assim. Exatamente. A gente pode, eu gosto sempre de mostrar para o paciente resultados, né? Cicatrizes, onde elas vão se colocar, e é lógico, a gente não consegue prever 100% como é que vai ser o resultado, mas a gente consegue ter uma estimativa muito próximo disso. Então, a informática nos possibilitou isso, né? Mostrar resultados para os pacientes, né? E a busca de informações também curta caminhos, né? Exatamente, a busca de informação que tanto hoje está muito encurtada, vamos dizer assim, para o médico como para o paciente. O paciente hoje tem acesso à informação, né? Então, é muito importante nós estarmos sempre muito atualizados nessa parte. O nosso estágio de Brasil, no que concerne a medicina plástica, como está? O Brasil, ele é um dos países, assim, que, principalmente devido ao professor Ivo Pitangui, né, que foi um dos principais cirurgiões plásticos de todos os tempos, ele acabou fazendo com que o Brasil se tornasse uma das melhores escolas de cirurgia plástica mundialmente falando, principalmente no campo da estética, né? E isso proporcionou uma grande geração de cirurgiões plásticos de grande qualidade e que está se mantendo isso com o passar dos anos. E até aproveitando, o que significou o Pitangui para o senhor? Pitangui, eu acho que ele foi um dos maiores cirurgiões de todos os tempos e é um exemplo a ser seguido pelo constante vontade de aprimoramento, né, que ele teve. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e assim, sempre está buscando o mais novo, o mais moderno para aquele determinado paciente, e também pela sua, vamos dizer assim, impressionante criatividade em bolar técnicas, em bolar instrumentos cirúrgicos que facilitem a execução de uma cirurgia. É claro que é importante a região, o município, no caso, Dr. Geraldo atende em Tubarão, no Nossa Senhora da Conceição, no Provida, no Socimed e tudo mais. É importante que Tubarão tenha uma referência forte nesse sentido. É claro, o Dr. Geraldo, mas também a medicina plástica no todo, que seja uma referência. Nós temos, por exemplo, alguns casos. Vamos tratar de vista. Vai lá em tal lugar que é bom. Tubarão, nesse campo, está crescendo. O senhor está chegando agora, sangue novo, cheio de vontade. Qual é a dimensão que o senhor acha que a nossa região pode ganhar nesse sentido? Eu acho assim que nós, ali em Tubarão, especificamente, nós estamos hoje formando um grupo de cirurgiões plásticos, né, para trabalhar juntamente com o Dr. Luiz Fernando, né, Del Piso. E eu acho que isso fortalece a nossa especialidade e faz com que, exatamente isso que você falou, né, Luiz? Que a gente tenha um aprimoramento e uma melhora dos resultados cirúrgicos, porque trabalhar em equipe sempre é muito, muito melhor para o paciente e para o cirurgião também, né? A propaganda é boa, mas a de boca a boca é a melhor, né? A paciente passa por uma cirurgia. Fala, não, eu fui lá com o Dr. Geraldo e olha, eu fiquei legal, estou satisfeito. Esse é o melhor conceito. Esse é o melhor, para o cirurgião, e é a melhor propaganda, né? E é o que nos deixa feliz também. A paciente estar feliz é a melhor coisa que nós podemos ter, né? E em consequência disso também é a melhor, vamos dizer assim, melhor propaganda que nós podemos ter. E os cuidados com o paciente, por isso que tem que ser muito importante. Primeiro que nós estamos lidando com a vida, também porque nós queremos que os nossos pacientes fiquem felizes e também façam a nossa propaganda, vamos dizer assim. Para a grande maioria das cirurgias plásticas, é necessário, de repente, um condicionamento antes. Eu não estou nem falando psicológico, estou falando
em termos de estética também. Ou não, é bom fazer uma dieta aqui para já perder aqui, para já compensar a cirurgia, para facilitar a cirurgia, ou não, faz a cirurgia e não interessa. Com certeza, principalmente nos procedimentos de redução de mama ou de cirurgias de contorno corporal, como lipoaspiração, abdominoplastia, é fundamental que a paciente esteja no seu peso, vamos dizer assim, peso definitivo, e dentro sempre de um índice de massa corpóreo adequado, né? Ou seja, o paciente não esteja com IMC acima de 30, 35, porque nós sabemos que a chance de complicação de resultado inadequado é muito maior. Para lipo também? Com certeza, principalmente para lipoaspiração. Já está numa... Se vai se fazer uma reorganização alimentar e tal, já comece antes para depois fazer. Exatamente. Isso também vai ao encontro dos pacientes que fizeram cirurgia de redução de estômago, a cirurgia bariátrica. Eles sempre necessitam estar com o seu peso, vamos dizer assim, estável por pelo menos um período de 6 meses a um ano e meio, para que a gente possa propor algum tratamento. Ele não deve estar perdendo peso para fazer a cirurgia, porque a gente sabe que se nós fizermos a cirurgia ou o paciente ganhar ou perder mais peso, vai alterar o resultado do final do procedimento cirúrgico. Isso transforma a responsabilidade cada vez maior. Né? Exatamente. Por isso que nós falamos, tem a responsabilidade do médico e tem a responsabilidade por parte do paciente também. Doutor Geraldo, reafirmando mais uma vez o atendimento, tanto aqui em Braço Norte quanto em Tubarão. Exatamente, a gente está atendendo às terças-feiras de manhã na Clinimed, a clínica do Dr. Edésio, ali na rua Bernardo Locks. E nós atendemos também lá na clínica Provida, né? Todas as segundas e quartas-feiras, né? E realizamos procedimentos cirúrgicos na clínica Provida, no Hospital Nossa Senhora da Conceição e no Hospital Socimed. Foi muito importante, foi muito salutar, muito agradável essa nossa conversa. Desejamos aí muito sucesso e que venha mais vezes a Braço Norte. A Verde Vale está aqui de portas abertas. Um abraço. O senhor, seu pai, também é uma pessoa muito querida e estimada por todos. Eu agradeço as palavras e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre cirurgia plástica e me coloco à disposição da população que queira tirar dúvidas sobre cirurgia plástica para que a gente possa, vamos dizer assim, esclarecer o máximo possível e mostrar essa especialidade tão interessante para a população. Nós conversamos com o Dr. Geraldo Altoff Júnior, do programa Estúdio Verde Vale, em nome do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços e as condições. Hoje é sábado, hoje é dia de vencedor para suas compras com economia. Casa Silva Móveis Informática e Eletrodomésticos, você compra agora, só começa a pagar em agosto. Muitas promoções na Casa Silva, sempre uma pertinho de você. E o detalhe, você compra, recebe o cupom, preenche o cupom e concorre a ganhar um caminhão carregado de prêmios para a sua casa. E em nome da Panificadora Felipe, que sempre nos serve de uma maneira muito especial e saborosa, Panificadora Felipe, 2 endereços em São Ludgero, um na Padre Aulo, pertinho da Igreja Matriz, e outro pertinho do Reinaldão, lá na margem esquerda. E em Laguna, tradicional Panificadora Felipe, na Praia do Mar Grosso. Foi para o ar mais um Estúdio Verde Vale, nosso muito obrigado.